Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E é claro que nesta edição a gente também vai atualizar a situação no Rio Grande do Sul. O estado sofre com a maior catástrofe climática da história. Em alguns municípios choveu 800 milímetros. Além de mais de uma centena de mortos, prejuízos na produção agrícola também já começam a ser contabilizados. É algo fora do padrão e que vai nos trazer ainda mais dificuldade de acessar seguro nos próximos anos. As seguradoras hoje olham e querem fugir do agro. Apaixonada por plantas, que começou a postar a rotina nas redes sociais e hoje já tem mais de 500 mil de seguidores. E não é por menos, olha só o cenário que ela tem no quintal e o capricho. E hoje eu não me vejo mais morando longe do verde, longe daqui, longe desse barulhinho do rio, dos passarinhos de manhã. No especial de 6 anos do Vale Agrícola, vamos recordar uma reportagem de 2019. Mesmo com 95 anos, seu Januário não deixava de ir para a roça. Boticava, até o bico. E aqui eu vou fazer mais um tanque, aqui mais um tanque. Sobrou um cantinho e estou plantando. Tem estreia de série nova com uma fazenda que está há quase 200 anos na mesma família. Ela guarda vários segredos. Então nós temos aqui trabalhos de marchetaria. E vai ter cuca de nata na receita da semana. E o chimarrão já está pronto. Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Quem acompanha o Vale Agrícola há mais tempo provavelmente já conhecia o nome de tantos municípios que hoje a gente vê na rede nacional como destaque, negativo pela tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Nossos cenários de gravação, as histórias que a gente contava foram afetadas de uma forma inimaginável nesses últimos dias pela altura da água. E além das pessoas, a perda de vidas, a agricultura é também um setor que deve ser muito afetado. Confira na reportagem de Larissa Schaefer. Cidades inteiras submersas, veículos boiando, pessoas desabrigadas e equipe de emergência a todo vapor auxiliam nos resgates. Uma narração sombria descreve a catástrofe que assola o Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas e enchentes, deixando um rastro de destruição. Meu Deus do céu, levanta. Foram cerca de 800 milímetros de chuva em poucas horas e não deu tempo para nada. Máquinas agrícolas ficaram embaixo d'água. Meu Deus do céu, ali só a tolda de fora, ó. Aqui a tolda do outro lado aí, ó. Aqui. Enquanto pessoas tentavam salvar a própria vida, se a água enchia os vales, morros inteiros começaram a descer, derrubando casas, galpões e levando terror até mesmo para quem estava fora do nível da enchente. E gente, olham para essas coisas aqui, ó. A gente falando para alguém, ninguém acredita. Ninguém acredita. Olha só o que é a natureza. De acordo com a Defesa Civil, o número de mortos passa de 100 pessoas. Mais de 130 estão desaparecidos e mais de 200 mil pessoas estão desabrigadas no estado. 430 dos 497 municípios gaúchos foram afetadas pela chuva e 397 tiveram decreto de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Os morros eles estão deslizando,
E na região dos vales, nas regiões próximas aos rios, o pessoal está embaixo da água e sente água para tomar. No dia 5 de maio, em Roca Salles, uma família de 5 pessoas não resistiu após a casa ser soterrada. Entre as vítimas tinha uma adolescente de 13 anos. O repórter William Fritz, de Jaraguá do Sul, estava no primeiro grupo que chegou ao local. Debaixo dessa casa, 5 pessoas estão em óbito. É uma cena muito triste. Eu cheguei a ver os corpos. As pessoas estão abraçadas. Uma família inteira. Aqui ficava uma casa. O morro desceu lá de cima e acabou atingindo aqui. Aqui a gente pode ver roupas, enfim, os bombeiros militares de Santa Catarina tentando fazer o resgate dos corpos. As fortes chuvas também afetam a produção agrícola. Segundo a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, a FARSUL, a cultura da soja é a que mais preocupa. Isso porque, além da colheita já estar atrasada, ainda restam cerca de 40% das lavouras a serem colhidas. E muitas delas estão embaixo d'água. Há uma estimativa, um cenário que vem sendo feito aqui na região, com base na enchente de 1941, e traçando esse cenário das áreas que naquela época foram inundadas, se nós revivermos o que aconteceu em 41, nesse momento, em função desses comparativos que nós teríamos já ultrapassado, inclusive, aquela cheia, mas se aquelas áreas que naquele período foram inundadas retomarem e esse ano voltarem a ficar inundadas, nós devemos ter aí uma perda significativa ainda em algumas lavouras que não foram colhidas. É uma situação bastante crítica, né? Porque nós da uva que tivemos as nossas áreas impactadas, né? Pega a região aí de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, as áreas de vinhedos impactadas, eles têm uma estimativa que a Emater divulgou, mais ou menos eu li alguma coisa sobre isso, de 250 hectares. Isso equivale a mais ou menos 5% da área, né, total, mas o impacto social disso é grande porque o módulo rural aqui do produtor ele é na faixa de 2, 3 hectares. Então, se tu dividir 250, a gente está falando em centenas de famílias que foram impactadas, né? O fruticultor Heleno Faquim, da Serra Gaúcha de Pinto Bandeira, teve 25% da área de produção invadida pela água, o que representa mais de 40% de perda no rendimento total. Em conversa com nossa equipe, ele lamentou que não há seguro sobre esse tipo de evento climático. Então, é basicamente 1 hectare de Merlot e meio hectare de Taná, e mais uns 200 pés de ameixa, né? Então, é um dano bastante significativo, né? E como é uma cultura perene, que tu tem que preparar a área, fazer os plantios, fazer a condução desses plantios, formar o pomar de novo, construir o vinhedo não deixa de ser o Pararal uma construção, tu vai demorar de novo mais 3 anos para produzir. E daí o seguinte, tu vai tirar da onde tua receita, tua renda para viver? Se tu tem que esperar mais 3 anos para poder colher de novo. O produtor faz parte da 4ª geração da família que trabalha com uva. E a cultura de cultivo perene pode render produção por pelo menos 20 anos. No entanto, as parreiras perdidas com o temporal estavam com apenas 5 anos. O fato é que a gente, no final de tudo isso, a gente tem que agradecer que ninguém se machucou, sabe? Porque a tragédia podia ter sido completa. Ou foi uma avalanche que aconteceu, né? E claro que aconteceu, esse caso, também motivada por uma área, um reservatório de água, um açude, numa parte mais alta do terreno, um açude de um vizinho que transbordou e não... Enfim, não estava preparado para suportar tamanho volume e aí 2 milhões de quilos de água foram descendo morro abaixo, levando o que tinha e por um milagre não pegou a casa, matando gente e podia ter sido, assim, a gente nessa hora aí, R$500 milhão que estão lá enterrados, a gente acaba pensando, né, mas pelo menos a gente não tem a responsabilidade de carregar nos ombros o peso de ter perdido uma vida, né? O diretor da FARSUL também é produtor rural na cidade de Pelotas. Faz parte da 5ª geração da família a trabalhar com grãos e pecuária.
São cerca de 2.400 hectares cultivados de arroz e soja e 500 cabeças de gado. A região está em alerta por conta dos riscos de inundação. As zonas de maior risco já estão sendo evacuadas, porque essa água ela vem descendo pelo Lago Guaíba, pela Lagoa dos Patos, e ela leva alguns dias para chegar aqui. Ela chega de uma forma lenta, dando tempo para que a região se prepare para receber essas águas, pelo menos retirando as pessoas daquelas zonas de risco. Nós já temos algumas áreas na beira da Lagoa dos Patos com água inundadas já, áreas de arroz, áreas de soja com alguma água cobrindo essas lavouras. Agora, a grande dúvida, Larissa, e não há quem tenha uma resposta definitiva, é até onde avançarão essas águas. Áreas alagadas e plantações destruídas mostram o impacto devastador das enchentes na agricultura. Contudo, além dos prejuízos da produção e reconstrução das áreas, toda a economia do estado deve ser afetada. Porque nós estamos alguns dias sem conseguir entrar na lavoura. A soja que vinha sendo colhida era uma soja de umidade altíssima, com mais de 30 pontos de umidade, até 40 pontos de umidade, uma soja que demora muito para ser secada, os nossos secadores levando mais de 15 horas para secar uma carga de soja. Dificuldade de manuseio dessa soja, essa soja ela não pode ficar armazenada antes de ser seca por períodos longos, porque ela empedra, ela vira uma pedra, ela cola dentro dos silos pulmões, enfim, das moegas e impossibilita o manuseio desses grãos. Então, um ano bastante complicado, desafiador para os produtores da nossa região. É uma situação que a gente nunca imaginou algo parecido de ver, sabe? Parece que a gente vai lá abrir a janela, olhar para fora e ver tudo como era, sabe? Que é só um pesadelo. Quando as águas começaram a baixar, as contas de prejuízos só começaram. Voluntários começaram a resgatar animais que já permaneciam dias na água, cavalos, porcos e até mesmo animais de estimação. Cenas que comoveram todo o país. E uma das cenas mais desoladoras que correu à internet é um depoimento do produtor José, pecuarista que encontrou a maior parte do rebanho morta. Olha aqui a altura que deu essa água aí, que veio quarta-feira. Olha a altura. A altura que ele tem. É 2,30 metros aqui dentro, ó. 2,30 metros. Consequência disso tudo, Sr. José, vamos aqui ver o gado. Alguns sobreviventes que conseguiram ficar. Tem mais de 100 mortos aqui. E a gente está achando que tem uns 200 desaparecidos, né? Deus do céu. E tem aí, sobrou, acho que, eu não contei ainda, mais ou menos uns 100, né? Que estão vivos ainda. E vão morrer ainda também, né? Porque são desde terça de manhã dentro da água, né? Tudo que tem aqui é o que não resistiu. Tem aqui por dentro, ó. Nós estamos esperando aí aprontar os tratores. E fora que o cheiro já começa a insuportável, porque tem que começar a tirar, enterrar. E a gente estava preparado para enchente, não dessa proporção aí, mas enchente aí até de 1,50 m, 1,60 m que deu essa semana, não tivemos problema nenhum aqui. O bichareto estava dentro da água, mas de quarta de noite não tinha mais o que eles resistir, né? Nós temos regiões do estado em que não há a menor possibilidade dos produtores recuperarem o seu potencial produtivo, porque perderam, além da produção, perderam a infraestrutura da propriedade, perderam o maquinário da propriedade, perderam a sua casa, perderam a moradia, alguns até perderam vidas, aí, parentes, amigos, enfim. Então nós vamos precisar de medidas extraordinárias, porque a realidade que está se vivendo naquela região é uma realidade extraordinária, porque viver uma catástrofe como nós estamos vivendo, sem ter um seguro amparando o produtor, é o pior dos mundos. A gente dedicou uma vida inteira para conseguir comprar equipamento, se equipar, e agora o cara vai fazer o quê? É um efeito em cadeia. A gente não está falando só do campo que perde. O efeito é do campo à cidade. Quem perde é todo mundo.
Santa Catarina também sabe muito sobre enchentes, né? Já tinha dado uma nessa região de Roca Salles, Mussum e Encantado no ano passado, em novembro. Foi aqui na nossa região, no Alto Vale, em Santa Catarina. Nesse lugar que eu estou gravando agora, tinha mais ou menos 2 vezes a minha altura de água, né? E imagina quando isso vem da noite para o dia, do dia para a noite, que as pessoas não têm reação, não têm para onde correr. A gente fica apenas pensando nessa sensação de agonia, mas é claro, só sabe quem passa na pele. Nossos profundos sentimentos de que tudo isso passe em breve e que a gente possa voltar a gravar nessa região do Rio Grande do Sul, contando, é claro, boas histórias. E agora a gente vai rever uma reportagem lá do primeiro ano do Vale Agrícola. Seu Januário já não é mais vivo, mas vamos recordar a força que esse agricultor tinha. Olha aí. Se a vida fosse mesmo um livro de histórias, a do Seu Januário com certeza renderia algumas edições. Aqui jabuticaba, até o bico. E aqui eu vou fazer mais um tanque, aqui mais um tanque e lá mais um tanque de peixe. Sobrou um cantinho, eu estou plantando. O senhor de fala simples e sorriso largo já foi soldado, agricultor, juiz de paz. Aos 95 anos, preguiça por aqui não existe. Trabalha nos afazeres do sítio de cerca de 60 hectares no Reduto, a mais de 40 quilômetros do centro de Santa Terezinha. E passei muitas dificuldades na vida. Sofrido e bom, e tudo era bom. Passasse 90 e bom. De descendência russa, Seu Januário nasceu em Rio Negrinho, mas veio ainda criança para Santa Terezinha. Foi o avô que participou da histórica batalha em 1929 entre o exército e os jagunços nestas terras, que acabou com a morte dos invasores, considerados ladrões e assassinos. Se chama Reduto porque Forças Armadas rodearam e prenderam essa gente e apelidaram Reduto. Tinha 2.000 pessoas julgadas. Aos 13 anos, o agricultor saiu de casa. Eu fui lá, arrumei um pedaço de pão e eu vou embora. Daí peguei nesse sertão, sem recursos, sem dinheiro, sem nada, saí lá para o Burro Preto, tinha estrada de ferro estavam fazendo. E eu cheguei assim, olhei nos matos, trilho. Eu disse que vim ajudar a fazer, mas já está pronto. Vou fazer o que agora? Por coincidência, passava uma locomotiva do exército e lá se foi ele. Daí que eu entrei no batalhão com 13 anos. Eu era reservista com 13 anos no batalhão Mauá. Ainda militar, Seu Januário casou com a dona Rosália. Dura pouco esse casamento aí, só 75 anos. Com dinheiro do exército, ele comprou mais peças e ampliou o moinho de trigo do pai. Teve 11 filhos, em tempos nada fáceis. Quando vinha uma doença, o senhor sabe, eu sou um pai de família, né? Então daí precisava um recurso, um médico, uma enfermeira. Isso não existia, meu Deus do céu. Eu ia 16 quilômetros a pé, fora de horas, atrás de enfermeira, e não tinha. Tinha a Dona Maria lá em Santa Terezinha. Acostumado com tempos difíceis, pouca coisa abala o agricultor, tanto que o percurso entre o sítio onde mora com a esposa e o de trabalho, Seu Januário faz a pé toda semana. São 8 quilômetros. Venho aqui, faço fogo, faço minha boinha, tá bom, eu estou contente. E chego em casa, atendo lá na propriedade, outras terras, a mesma coisa, atendo. Só de erva mate são 3.000 pés. Tem ainda o reflorestamento, a horta, os pés de uva e a lagoa de peixes. Ele cuida de tudo sozinho. Física é bom para a saúde. Eu por dia inteiro, eu faço trecho. Eu pego o foice, pego o machado, eu pego o serra motor, vai tudo. Já pensou 95 anos? Seu Januário conta que, inclusive, esses dias deu de cara com uma onça. Assim, em cima daquela água vidrada, ficou assim, lambendo a água. E eu vinha de lá, 10 metros de distância. Ela não me viu. E eu fiquei, tô eu perdido aí, dessa vez ela não me pega. Mas um tigrão, né? Daí quando ela tomou água, eu dei um grito para ela se espantar. Ela voltou de costa. 2 metros para você, se virou no ar.
Digo, essa não espanta mais ninguém, de medo. Eu fiquei meio assim, né? Sobre o segredo para chegar tão longe, o quase centenário tem na ponta da língua. Eu não sei o que é ficar bêbado, eu não fumo, eu dou valor no próximo, não é capaz de eu fazer um erro, porque se o erro é erro. Fui justiça há 11 anos, então eu tenho a minha saúde, já está com 90 e poucos anos, porque eu poupei a saúde, cuidei, não me embriagava, tomava, abusava com a saúde. De memória impecável, uma prosa com seu Januário rende boas horas. A carga que isso vai dar, né? Vai. Natal vai ter muita uva já, né? Vai ter bastante uva, né? Apesar de ficar 5 dias da semana aqui, o agricultor diz que nunca está sozinho e não troca o ranchinho por nenhum outro lugar do mundo. Pode vir me convidar lá em Curitiba, lá na São Paulo, mas eu não ia querer morar lá. Isso não é vida. Vida, olha, fresco, vem um coati, vem um bicho, e família tendo conceito importante a saúde. E não estou aí, estou contente, tá bom, né, filha? Daqui a pouco tem estreia de série nova aqui no Vale Agrícola, Fazendas Antigas. E para começar, uma fazenda do Rio de Janeiro, construída em 1830, chegou a ter mais de 200 escravos e segue na família até hoje. A segurança que você merece está aqui. Na Bonin oferecemos uma ampla seleção de pneus novos e recapados para automóveis, caminhões e máquinas agrícolas, garantindo sempre a qualidade de todos os processos, onde todos os profissionais são qualificados. Além da venda de autopeças e mecânica, agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático e geometria de caminhão. Há mais de 30 anos percorrendo o caminho da qualidade e confiança. Bonin. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, use o Nobre, que possui alga marinha, Litotanium, alga mais para promover a atividade microbiana do solo. E na cobertura, use o Cooper Animais, adubo com dupla proteção do nitrogênio. Fecoagro Fertilizantes, solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Hoje tem estreia de série nova aqui no Vale Agrícola, em parceria com o canal Fazendas Antigas. Vamos visitar esses locais resilientes que fazem parte da história desse nosso Brasil. E para começar, uma fazenda do Rio de Janeiro que já está na mesma família há quase 200 anos. Hoje eu estou na Fazenda da Taquara, fica localizada em Barra do Piraí, que é interior do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, aqui são muitas fazendas. Essa é mais uma dessas belas fazendas que tem aqui, com a data de 1830. Tem ali em cima, você consegue ver, o casarão, né? Tem essa data. É uma fazenda que teve a sua importância no ciclo do café e nós vamos conhecer ela toda hoje. Vou mostrar ela por dentro e por fora para vocês. O interessante é que tem café no terreiro de café. Eles ainda produzem aqui uma quantidadezinha de café e tal. Então vai ser bacana que eu vou poder mostrar para vocês aí um pouco dessa particularidade, né, do café, para os amantes de café, né? Quem não gosta de um cafezinho preto. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Marcelo. Marcelo é um descendente direto
do comendador João Pereira da Silva, que foi o fundador desse casarão aqui, que é a Fazenda da Taquara. Obrigado, Marcelo, por receber a gente aí, apresentar. E vamos conhecer agora aí, chega de conversa, não é isso, Marcelo? Vamos lá, vamos conhecer o casarão. É isso aí. Bom, pessoal, essa casa não tem como ser o mais tradicional, né? No azul e branco, uma casa linda. E o Marcelo vai falar um pouquinho aí pra gente, né, Marcelo? De umas curiosidades aí sobre a arquitetura, sobre o casarão. Os fundadores portugueses, né, meu tetravô aí. O azul e branco geralmente é uma influência, né, de Portugal. Né? A arquitetura também é do colonial mineiro. Você vê essa fundação em pedras, né? Exatamente. E tem a lateral dela também, é uma influência do neoclássico também, tá? Aqui, pessoal, o Marcelo estava falando que originalmente eram tulhas. Tem muito porão que costuma ser senzala, né? Aqui é o caso também, não, mas... Não, então, aqui onde nós estamos aqui, isso aqui foi tulha de café. Foi tulha de café. Então, a porta, originalmente, elas eram de madeira, tá? Essa grade foi meu pai que colocou para dar até... Porque as madeiras, né, apodreceram aí, ficaram velhas. Para dar uma segurança, um porão. E um outro detalhe importante que são duas alas divididas. Então você tem aqui uma sala do lado de cá. Entendeu? Meu pai quebrou e fez essa passagem. Não tinha? Não tinha não. Isso eram independentes. Exatamente. Na época eles não utilizavam cimento, tá? Uhum. Então assim, aonde a gente está vendo o cimento... Isso foi uma reforma que meu pai fez. O piso originalmente aqui era de terra batida. Olha a largura dessa parede, hein? Olha aqui, turma. Olha como é que é. E aqui você ainda consegue ver originalmente aí, ó, umas madeiras. Olha a estrutura. Essa madeira aqui é uma madeira que chama muita atenção, que é uma madeira inteiriça. Olha o tamanho dessa árvore, vai até lá embaixo. É uma madeira só, ela não tem emenda. De fora a fora? De fora a fora. Aqui a gente tem um outro exemplo do tipo de argamassa que eles faziam de barro para fazer a parede. Uhum. Essa tá bem original. Aí E umas pedras miúdas, né? E no meio... É um pouco de lodo aí, de umidade, esse verde que você tá vendo. Aqui a gente tem uma clareira, né? Isso é um pátio interno ou jardim de inverno. Vamos dar uma olhada que é interessante. Isso não é uma regra geral para as fazendas, mas é uma influência que o fundador trouxe lá da Europa, né? A Europa sofreu várias influências na arquitetura e etc. Talvez uma influência árabe ou uma influência até romana. A gente percebe que as janelas correm por dentro, ó. Então... Isso o cara constrói para poder melhorar, né, a iluminação natural e a ventilação da casa, como se fosse o pulmão da casa. Vocês têm um registro do número de escravos aqui, não? Então, tem um livro antigo na casa, né, que meu pai comenta desse livro. Na verdade, ele é um livro perdido dentro da casa, né, que é engraçado, porque são tantos livros, tantas coisas, tantos móveis, que meu pai, como ele... Também foi criado como eu aqui no casarão. Ele lembra de ter visto nesse livro um registro de escravos, de quantidade. Essa fazenda chegou a ter 220 escravos. Aí. E não tem mais senzala, essas coisas não? Então, a senzala externa, né, que teria abrigado o escravo de fora, como eles chamavam na época, ela foi destruída pelo meu bisavô, que foi um médico. Ele trabalhou 25 anos na Europa, na Embaixada do Brasil. O sentimento que essas pessoas tinham, as pessoas que viveram o século XIX, né, é diferente, né? Quando eles atravessam o século XIX ou o século XX, eles querem esquecer o século, quando a ficha cai, né? O que foi feito com aquele povo escravizado, eles querem esquecer isso, cara. Tem que ser mencionado, né, para que não ocorra novamente. Exatamente. Por isso é um detalhe aqui da minha época de infância. Eu brincava muito aqui nessa área aqui, era de terra, e naquele canto lá, naquele canto esquerdo lá, tinha uns detalhes de argolas de ferro presas na parte de baixo. Ah, tinha? Tinha. Então eu me lembro disso ainda. Porque tem muito porão que era senzala, né? Então aqui teve uma... Eu acredito, né, num primeiro momento, que o fazendeiro teria abrigado o escravo da casa aqui. Entendi. E aqui em cima é o quê?
Aqui em cima é o casarão da família. Você sabe qual cômodo que tá aqui em cima? Aqui é a sala de jantar. Rapaz, eu ia falar isso, cara. É a sala de jantar. Porque parece que era mais um tipo de tortura, sabe? O escravizado embaixo ter que sentir o cheiro. Não, e tem um detalhe nisso também, que é importante, porque a minha mãe aqui fez um trabalho aqui que ela colocou tábuas aqui, ó, pequenas tábuas, ripas, para fechar esses buraquinhos. Exatamente. Esses buraquinhos são feitos de modo... São vazados, né? São vazadas de modo proposital para a família ficar vigiando o escravo de baixo. Olha lá, pessoal. Entendeu? Eles vigiavam o escravo o tempo todo. Então, aqui é uma cozinha de café, de fazer café. Olha que bacana, pessoal. E só de você chegar aqui, você já sente vontade já, porque ó, é muito aconchegante. Olha que bacana. E isso aqui, quando você fala uma cozinha de fazer café, é porque quando vocês fazem as atividades aqui vocês preparam, as pessoas servem. Então assim, a gente tem trabalhado com a visita histórica. E aí depois a visita histórica acompanha, né? É servido uma degustação de café, né? Com bolo de café, ou biscoito de café, geleia de café. Tudo isso a gente faz aqui. E agora, pessoal, nós vamos conhecer o interior da fazenda da Taquara. Olha que escadaria show de bola, original. Essa relíquia histórica aí que tá todos esses anos aí pertencendo à mesma família, né? Vamos entrar no museu da fazenda. Aí, ó. Olha que lugar, pessoal. Essa sala aqui é uma sala que era tido pelo comendador como uma sala comercial. Tá? Comercial, então, né? Era uma sala onde ele recebia no dia a dia pessoas, né? Até fazendeiros de menor importância. Às vezes para fazer um negócio. Exatamente. E ali tinha uma porta, tá faltando uma porta, ali tinha uma porta que ficava fechada, ali também fechado e aqui fechado. Então a fazenda ela estava literalmente protegida aqui de um estranho. O estranho entrava, negociava, acabou o negócio, a pessoa já ia embora. Aí que bacana, pessoal. E olha que vista. Olha que vista linda dessa porta, hein? E essas mobílias são originais da fazenda? São originais. Por exemplo, esse conjunto de móveis aqui, isso tem uma influência inglesa, tá? Até naqueles filmes de Bang Bang a gente vê muito. Isso é do século XIX. Uhum. Aqui a gente tem uma escrivaninha papeleira da segunda metade do século XIX. Ela guarda vários segredos. Então nós temos aqui trabalhos de marchetaria. Olha que bacana, pessoal. Ó, tem a gaveta. Essa parte vai sair. Rapaz. Isso daqui na verdade é encaixado. Aqui tem as abas decorativas. Então a gente mexe aqui, ela jogou a gaveta para fora. Eles guardavam documentos aqui e tal, importante. Ó, também. Rapaz, olha isso. Aqui o marceneiro talhou imitando livros. Então são mais 4 segredos. Então, ó, tá travado. Ó. Tá. Então a gente vai destravar primeiro esses aqui de dentro, tirando essa gaveta aqui. Isso aqui também é importante mostrar que ficou na casa, só para fazer uma observação, é uma bússola que está funcionando. Rapaz. Ó, ela vai parar, ela está apontando lá para o norte. Ó. Uma bússola do céu. Tem o desenho do relógio do sol também. Que bacana, cara. Aqui dentro tem uma trava de ferro. Ó. E a gaveta sai. Ó. Então a gente já tirou esse segredo. Mais um segredo. Isso é um móvel que foi, com certeza, feito na Europa. Aqui são os livros mais antigos da casa. E dá para ver que são livros bem antigos, né? Do século XIX. E por ter ficado na mesma família, consegue se preservar, né? Aqui é interessante também, é uma carta patente de coronel da Guarda Nacional com assinatura de Dom Pedro II. Então é a história do coronelismo do período imperial.
Né, o Brasil, tem um exemplo histórico aí que a gente pode dar, que o Brasil participou da Guerra do Paraguai, e chega um momento que o imperador Dom Pedro II, ele pede ajuda a alguns fazendeiros, né, ajuda no sentido de cederem escravos para lutar na guerra, né? Então Dom Pedro II alforriou esses escravos, mas colocou na frente de batalha lá. Ó, se vocês sobreviverem, vocês estão livres. Em contrapartida, o fazendeiro dava um jeito de não mandar o filho para a guerra, e muitos receberam esse poder político, essa carta patente de coronel da Guarda Nacional, que depois vieram exercer esse poder na região onde eles habitavam aqui. Ali tem um livro de contabilidade original da família. Também interessante, ele está aberto na parte dos bens semoventes. Né, os semoventes na contabilidade seriam os seres que se movem, né, deveriam ser os animais, mas a gente vê claramente que nesse período o fazendeiro contabilizava tanto o boi, 4 bois vendidos, quanto o escravo. Aqui em cima tem uma alforria, a alforria de Alzira. Isso aqui são códigos, 49 é um código relacionado à alforria, 86 a venda de boi, e aqui o valor, 500 mil réis, alforria de Alzira. 4 bois vendidos, 200 mil réis. Então, aqui a foto da fazenda São Joaquim da Grama, né, que foi... Não, gente, essa aí foi demais. A gente estava batendo um papo com ele aqui. Esse aqui é o Giovanni Streva, meu bisavô italiano. E essa aqui é a Ana Clara da Costa Breves, que é a neta do comendador Joaquim José de Souza Breves, o rei do café. Aqui é a sala de jantar do casarão. Que sala linda, rapaz. E aqui já são todos móveis de jacarandá. São os móveis que pertenceram ao comendador João Pereira da Silva, Sim. Porque a família conta, minha avó tem muita história oral, né, nessa coisa que eu conto aqui. Então, assim, minha avó contava que num período áureo, né, ele foi a Portugal, contratou marceneiros portugueses, trouxe esses marceneiros para cá, e esses marceneiros fizeram aqui os móveis exclusivamente para ele. Né? Você tem esses móveis aqui. Imitando pés de animais, ó. Os pés em garras ou pés de leão. É, olha que bacana, pessoal. Os Você dois, tem, né? Os dois compõem, né? A mesa de jantar. Olha que mesa gigante, cara. Aqui tem um detalhe que eu queria te mostrar desse móvel, né? Que é um armário guarda-louça. Você vê que é antigo pelo vidro já, né? Então, o vidro é original, isso aqui são bolhas, ó, são defeitos, aqui, os defeitos que vinham... Isso na época era assim, ó. Aqui, você vê que o vidro é... E ele é um vidro meio ondulado, né? Isso. E outra coisa que eu queria mostrar é o detalhe, primeiro que não tem dobradiça, é um pivô, um pino embaixo e outro em cima. Tá vendo? E aí eles fizeram uma cava, olha só, para poder fazer o movimento, olha só. Ah, tá. Dentro do móvel. Dentro do móvel. Esse é o aparelho de jantar, né, em inglês, e aqui um aparelho de chá também. A gente tem a pintura que ficou na casa, que é do fundador, é uma pintura. Esse é o comendador João Pereira da Silva. Antiguíssima, né? Isso é tudo original da época. Aqui tem um corredorzão. Aqui o que acontece? A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Aqui, originalmente, eram duas alcovas. Duas alcovas, exatamente. Eram os quartos sem janelas. Então aqui eram duas alcovas. Eram os quartos sem janelas. Ah, tá. Por isso que eu sempre gosto de pontuar que a história tem que ser entendida por momento, porque vai mudando, entendeu? Esses vidros, pessoal, é original. Pode ver que eles são ondulados, tá vendo? Os 4 vidros aí, olha que legal. Essas são chamadas de bandeiras. As bandeiras. Isso. E aí, então, aqui, originalmente, aqui tinha uma parede. A parede era aqui, ó. Que dividia. Exatamente. Olha lá. Paredes de pau a pique. Aqui, pessoal, é a entrada da capela. Essa porta aqui, você vê que ela é bem menor em relação à arquitetura original, ó. Tá vendo lá as portas?
porque foi a avó do Marcelo que abriu, porque ela era muito religiosa e ela queria ter de dentro da casa acesso à capela sem precisar abrir isso tudo de porta aí. Então ali tem uma porta, aqui tem outra, mas aqui ficou um vão aqui para a capela para ela poder ter acesso. Olha que bacana. As tábuas do piso são originais? São. Aqui, olha o tipo de prego aqui, ó. Bacana, hein? A grossura da madeira, né? É. Aqui, ó. Olha isso aqui. Isso é legal mostrar, ó. Olha, tá vendo? É coisa mesmo da... Aqui é um prego normal que alguém botou depois. Mas olha a diferença. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho, Aqui. É. E a gente vai ver que o funcionamento da casa. Então, aqui é a dispensa de mantimentos, tá? Então, só para a gente poder entender um pouco, aqui compõe a parte da área íntima da família. Essa porta, ela ficava constantemente trancada. Então, a área íntima da família, dispensa de mantimentos, sala de almoço e os quartos da família. Aqui é a sala de almoço. Mais interna, mais reservada, né? Não, aqui é familiar. A família podia almoçar e até jantar aqui, mas somente a família. E aí você colocou aí alguns objetos. Coloquei, né, para poder... compor o ambiente. Compor o ambiente para visitação, pouco, né? Exatamente. Isso é o grilhão. Coisa terrível, né? Mas muito triste. Isso daqui é palmatória. Isso aqui é até original aqui da casa. Isso aqui é um moedor de café que ficou na casa, ele é até do século XVIII, tá lá. Vê se você consegue pegar. Nápoles, 1725. Ó. Rapaz, que peça, hein? É uma peça e tanta. Então eles torravam o café na panela de ferro, no fogão a lenha. Depois, né, isso é para consumo caseiro. Colocava o café torrado aqui, fazia o movimento de moagem e aqui saiu o pozinho do café. E uma balança original do século XIX, dessa fazenda. De um lado, eles pesavam o café, né? Botavam o café e do outro lado botavam o peso. Então aquele peso ali tem 20 quilos. Eles colocavam 3 pesos de 20, né? Porque o peso padrão de uma saca de café são 60 quilos. E botava a saca de café aqui, ó. Eles iam enchendo até o ponteirinho chegar ao meio. Então, aqui a gente está entrando então nos quartos da família, tá? Tem um primeiro quarto aqui que tem 2 possibilidades históricas. Vamos pensar, nas fazendas existia a possibilidade de um quarto aonde a sinhá e as mucamas costuravam. Pode ter sido aqui. E tinha o quarto também da mucama preferida do fazendeiro, do barão. Isso é uma, né? Essas relações, elas aconteceram, elas existiram, foram relações até tristes, porque muitas negras eram forçadas a manter relações sexuais com esses fazendeiros, né? Mas é uma realidade, né? E a esposa do fazendeiro, ela tinha que aceitar, a mulher era muito submissa ao homem nesse período, e muitas dessas sinhás aceitavam, entre aspas, mas muitas vieram descontar sua raiva em cima da negra. Então muitas negras dessas foram mutiladas, perdendo parte do dedo, da mão, da orelha, dentes, né? Às vezes até visão. Então essa história também tem uma parte muito triste. Muito triste. Hoje banheiro, e aqui eles colocaram uma parede aqui, mas originalmente era um quarto só. Maior, E aqui ele contou uma curiosidade bacana, pessoal, que tinha originalmente uma escada aí. Você vê que ali tinha uma abertura aqui. Isso, uma porta com uma escada que descia para essa área, que é o jardim de inverno, né, par de baixo. Exatamente, é onde o fazendeiro teria também abrigado escravos de dentro da casa, os escravos domésticos que eles falam. E também o café dele, né? Então esse aqui é o quarto do comendador. É o quarto principal.
Na verdade, a primeira curiosidade aqui é a localização desse quarto. Ele está localizado no lado leste, né, onde nasce o sol. Então esse quarto só pega o sol pela manhã, o sol da tarde não vem aqui. É um quarto realmente que ele é privilegiado pelo número de janelas. Tem 4 janelas. Bem iluminado. Bem iluminado, bem ventilado. Um quarto com uma vista privilegiada, né? Aqui ele acompanhava os terreiros de café. Tem o banheiro da época, o pinico, a bacia e a jarra. E ali aquele suporte. Olha que móvel bacana, pessoal. Esse móvel é todo de encaixe. Ele é de jacarandá, ó, todo de encaixe. Não tem dobradiças. E ali também a penteadeira. Olha, que show. Todo trabalhado. E aqui? Ali a penteadeira. E essa cama, que é uma cama que ficou na casa, mas ela é do final do século XIX, né? Ela não é a cama original do comendador, que alguém da família, obviamente, pode ter levado. O banho da época, eles pegavam a jarra, colocavam a água dentro da bacia, umedeciam um pano e passavam um pano úmido no corpo, tá? E o pinico vinha debaixo do suporte, que era pro xixi e pro cocô. Esses quartos aqui no corredor são os quartos das filhas do comendador. Sim. Né? Então, assim, essa porta ficava constantemente trancada, ou ele trancava no final do dia, porque era uma forma de controlar as filhas. Se elas tivessem que sair daqui do quarto delas, teriam que passar pelo quarto dos pais lá. Ah, tá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui, ó, tô segurando um pouquinho de café, tá? Numa fazenda de café mais tradicional que isso, azul e branco, eu não sei o que vai ser, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu gostei, fazenda linda. Essa fazenda aqui você pode visitar, então você pode fazer aí os seus agendamentos, conhecer. Tá joia, pessoal? Valeu, até a próxima. Eu fico viajando junto nessa história e como eles bem enfatizaram ali na reportagem, é preciso saber dessas informações para que nunca mais se repita. E daqui a pouquinho vai ter um jardim para cuidar. Você vai conhecer a Rita, uma influenciadora digital que encontrou no quintal de casa o conteúdo que hoje compartilha com mais de 500 mil de seguidores. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança, este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. Uma moradora de uma pequena cidade aqui de Santa Catarina tem na internet mais de 500 mil de seguidores.
Tudo começou há poucos anos, quando ela começou a compartilhar a beleza do jardim. Um lugar onde os passarinhos comem livremente. Tem flor em qualquer época do ano, seja frio ou calor. Onde as plantas formam uma aquarela de cores e uma composição em cada cantinho. Esse é o jardim que encontramos em Vidal Ramos, região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Quem vê o endereço na rua principal da cidade, nem imagina que neste pedacinho de chão existe um lugar tão encantador como este. Porque eu já morei, em uma época da minha vida, em centros urbanos, em cidades grandes, e hoje eu não me vejo mais morando longe do verde, longe daqui, longe desse barulhinho do rio, dos passarinhos de manhã. A dona do depoimento e do jardim é a Rita. Natural do município, foi aqui também que ela encontrou o esposo, o Edemar. Moraram em uma casa pequenininha que fica em frente por muitos anos. E foi ali que ela começou o jardim, com o que tinha. O primeiro jardim, eu comecei com bromélias que eu fui pegar no mato. Bromélias e pedra de rio, que era o que eu podia comprar, ou que eu podia pegar na época, que eu não podia gastar. Não podia financeiramente, a gente não era assim tão, Mas eu tinha vontade de fazer um jardim de jeito. A casa grande com todo este espaço é uma conquista bem mais recente e dá para acreditar que toda esta área era apenas um barranco seco e cheio de samambaias. E aos poucos eu fui derrubando, tirando, capinando, plantando um pé de fruta, plantando um pé de arbusto. E antes mesmo de construir aqui, aí eu já tinha um morro meio que desenhado, já tinha um morro meio que arborizado, da maneira que eu conseguia na época. Na verdade, foi um serviço de alguns anos, não foi da noite para o dia. Comprando as mudas aos poucos, ela foi dando cara a cada espacinho, vendo o que dava certo e o que não dava também. A terra seca e sem vida foi se transformando com as plantas das mais simples e comuns possível. Eu gosto de planta, mas eu não sou fissurada assim em ter uma planta exótica, ter uma planta... Até porque a nossa região aqui, a gente tem um clima mais ameno, é um clima mais úmido, tem muitas plantas que não se dão aqui. E aí depois que eu tive mais condições, eu comecei a comprar plantas que dessem flor, tipo em determinadas épocas do ano, para estar no inverno com flor, no verão com flor. Então, plantas que são mais acessíveis e que ficam bonitas. Cada vez que a gente dá uma passada por aqui, a gente vê algum detalhe diferente que não tinha visto antes, ou uma planta diferente, né, Rita? É verdade. E a composição foi tudo tu que escolheu? Foi. Eu comecei a pendurando uma planta aqui, uma ali. Bem verdade que no início eram 5, 6, agora já tem um pouco mais de 10. E eu fui ajeitando, fui pendurando, fui colocando onde eu achava que ia ficar legal, eu fui... Aqui tem um pouquinho de tudo. Eu já fiquei sabendo que aqui tem o que é preferida? Lírio da Paz. Lírio da Paz eu amo. Esse também é lírio da Paz. Só que esse é um lírio da Paz variegata. Sim. E esse aqui é o verde, o normal. O variegata já quando mistura entre as variedades, daí dá essas folhas de cores diferentes, assim, né? E esse é o habitual. Esse é o verdinho, Esse é o que tu mais tem? Falou? Tenho mais. Eu tenho tanto ele em vasos como em canteiros. Lá na frente de casa tem um canteiro enorme, e aqui eu tenho alguns vasos. Porque ele fica verde e tem a época da flor. Sim, sempre primavera e verão. Agora ele ainda está dando algumas flores, mas é menos, porque já está inverno para nós aqui, então vai diminuindo. Mas na primavera e verão é lindo. Enche aqui tudo de flor. Isso. É lindo. Época preferida do ano? Primavera. Tem muita coisa florida. Agora começa o inverno, né? Então as plantas já estão entrando em estado de dormência, que a gente fala. Então elas não crescem mais muito nesse período.
se tem um detalhe charmoso por todo o jardim, é dezenas de casinhas de passarinhos. Isso veio do Rio Grande do Sul? Veio lá do Rio Grande do Sul. E daí você faz essa composição também Sim. com as plantas e tudo mais? Sim. Aqui tem uma. E são vários modelos diferentes também, né? Elas são lindas. E todas elas têm ninhos. Todas elas chegam na primavera. Todas elas são habitáveis. Tudo casa de aluguel, mas tudo com inquilino. Isso, bem assim. E aqui tem muitos passarinhos, que tem os tratadores também, né? E tem um cantar de passarinhos de manhã cedo, que é coisa linda. É maravilhoso. A natureza, os passarinhos, o barulhinho do rio. Ai. Como você já deve imaginar, cuidar de tudo isso dá trabalho. A Rita conta que no inverno irriga as plantas menos vezes, até por conta do clima úmido. E no verão, mais. As samambaias muito exigentes recebem rega completa, no solo e nas folhas. E todas são adubadas, mas sem exagero. A regra que eu falo sempre, que eu uso para mim, é uma vez por mês usar um adubo. Pode ser um adubo químico, né? E a cada 3 meses usar um adubo orgânico, qualquer adubo orgânico. Aqui eu uso esterco de aves granulado, mas pode ser bocache, pode ser humus de minhoca, né? Eu gosto do esterco porque é um esterco, ele tem todas as vitaminas, os nutrientes que as plantas precisam. E para quem diz que ela vive só para cuidar das plantas, a resposta é certeira. Eu disse, quando a gente, a partir do momento que tu é escrava de alguma coisa, tu não gosta, né, daquilo, tu não, né, então tem que mudar o rumo. Mas eu não deixo a minha vida, eu concilio a minha vida, eu pedalo, eu tenho outros afazeres, tudo é questão de organização. Todos estes ensinamentos, cuidados e formas de levar uma vida mais leve em meio à natureza, a Rita começou a postar em uma conta no Instagram, @umjardimParaCuidar, e fez tanto sucesso que hoje já são 500 mil seguidores do Brasil e do mundo, que encontram nestas postagens muita informação e sossego. Por estar passando informações sobre plantas, por estar ajudando muita gente. E eu fui inspiração, eu tenho certeza, que eu fui inspiração para muitas pessoas que estavam com depressão, estavam com qualquer problema pessoal e elas vinham me falar. Aí eu pensei, nossa, além de eu gostar e ter plantas e passar informações, eu ainda estou ajudando pessoas a se inspirarem, a ficarem mais animadas, a ter um rumo mais certo na vida. Que as plantas ajudam a curar doenças como a depressão, até mesmo os cientistas já comprovaram. É que quem gosta de plantas tem um caminho sem volta. Eu gosto, eu acho que eu sou uma viciada controlada, eu acho que eu tenho bastante controle. Sei lá, pra mim, isso aqui é tudo. Tudo de bom que qualquer pessoa deveria ter. Não é terapia, mas é terapêutico, é bem assim. É maravilhoso. E agora o Vale Agrícola vai para um intervalo curtinho e na volta tem mais. Vai ter cuca de nata na receita da semana. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais.
Quem é agricultor já sabe, não dá para contar apenas com a sorte. Os seguros agrícolas são as ferramentas para colocar tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e focar no que realmente importa, o planejamento da safra. E não é apenas para as plantas ou rebanho. Casa, trator e implemento agrícola também contam com linhas específicas de contratação e com o valor bem em conta. Proteja a sua safra e seu futuro. Quer saber mais? Entre em contato com a Catena Seguros. Não deixe a sorte decidir. Escolha a segurança. Não conte apenas com a sorte. Invista na sua tranquilidade. Colhedora de forragens Bocuda Solution. Solução completa para o corte de silagem. Com exclusivos sistemas de processamentos de grãos, Cracker e Raipseed, que garante a qualidade do picado e rendimento da silagem, proporcionando excelente qualidade na alimentação do seu rebanho. Entre em contato e saiba mais. ROR, a inovação que o campo precisa. E olha só, todo mundo adora a cuca aqui nesse programa. Quando a gente posta, sempre faz muito sucesso. E hoje tem mais uma versão, a cuca de nata. Quem vai ensinar é a Dona Íria, que já apareceu por aqui ensinando a rosquinha Santa Fé. Eu sou Íria Maria Fontanive Demarque, moro aqui em Dona Luísa, Atalanta, e ajudo nas festas da comunidade e faço padaria para fora, bolo, cuca, pão, o que pedir por encomenda eu sempre estou fazendo. E hoje já fiz o vídeo da Santa Fé e hoje vou fazer a receita de uma cuca alemã com fermento biológico. A receita da cuca é 1 colher de sopa de trigo, meia xícara de açúcar, meia colher de sal, daí mistura bem o trigo, o açúcar e o sal, e daí eu escaldo, eu misturo para não, daí diz que não empelota, para escaldar assim que fica uma caldinha assim, ó, um pouquinho de banha, uma colher rasa e um ovo inteiro, daí mistura bem. Talvez a banha não desmancha bem na hora, mas não faz mal, depois ela desmancha. Daí eu misturo sempre um pouquinho de água junto, eu deixo uma xícara, eu uso essa xicrinha aqui, que é uma base, daí eu boto mais ou menos um pouco mais de meia de leite e boto água, um pouco de água, até que ela fica assim um pouquinho, até um pouquinho mais que morna. Daí vai uma colher de fermento, quando é no verão, uma colher chega por cuca. Não bota um pouquinho mais quando é mais frio. Bota assim para ele dar uma aguinha morna, só para ele dar para ele, como é que se diz, agir, né? Começar a agir antes, que daí ele parece mais efeito na cuca, Daí pode ir acrescentando o trigo, o fermento e o trigo. Daí, se vê que a massa está mais quente, eu boto um pouco de trigo, misturo e boto o fermento depois. Daí é só acrescentando o trigo. Quanto mais bate, melhor. Vou tomar um pouquinho. Eu gosto de fazer ela um pouquinho mais firme, a massa. Que ela fica, parece que mais macia daí. Mais ou menos vai 3 xicrinhas de trigo para uma cuca. Assim daí tá bom. Com a massa não muito mole, né? Só deixar descansar até dobrar de volume. Eu coloco uma tampa em cima, daí que ela fica mais quentinha, né? O pano, às vezes, ela cresce, a gente esquece, às vezes ele
pode grudar, né? Uma meia hora ela cresce, ela é bem ligeirinho para crescer assim. Quando é inverno ela demora um pouquinho mais, mas no verão é bem rapidinho. Enquanto que a cuca cresce, fazer uma cobertura de nata, que o pessoal gosta muito. Aqui na panela eu coloquei uma colher de amido de milho. Daí eu vou colocar tanto de umas 2 xícaras mais ou menos de leite. Deixar descansar o amido de milho para ele depois só misturar. Daí eu coloco o açúcar e eu uso a essência de baunilha. Pra mim, não sei, eu gosto mais. Boto uma colher de sopa mais ou menos. Conforme vai a gosto também, né? E se não gosta também não precisa botar, né? Essa eu vou fazer com um pouquinho de coco, ó. Muitos não gostam do coco, daí faz só assim com açúcar. Daí misturar, que dissolve o amido. Um tempo eu só fazia nata com açúcar e assim em cima, e não acertava, ficava aquela nata, parece que ficava tudo, se sumia de cima da cuca. Depois num concurso de cuca que tinha uma vez, daí me veio na cabeça, eu não participei, mas da minha ideia eu pensei, isso é feito um creme, eu acho, cozido. E eu fiz uma vez e deu certo, depois daquilo fica maravilhoso, todo mundo. Nem que se a cuca não fica talvez tão... fica boa também, mas a aparência dela é muito bonita, depois de assado. Um tantinho assim, mais ou menos, dá pro recheio de uma cuca. Ali mais ou menos 2 colheres. Eu boto um pouco de leite, porque daí ele fica tipo um creme, né, boto uma xícara de açúcar, assim, que daí fica mais docinho, porque a cuca não é tão doce, né? Daí a cuca crescida. Daí leva o fogo até cozinhar, até que ele forma um pudim. Enquanto que a cuca cresce, a gente faz o pudim, ou pode fazer antes para ele dar uma esfriada também, é indiferente. E se acontecer de ficar mais durinho, assim, que fica mais ruim de espalhar, é só pôr um pouquinho de leite depois de cozido, um pouquinho de leite dentro, assim, deu mais ou menos, e que dá o ponto dele. Levantou fervura. Assim já tá bom. Assim dela já dobrou de volume, né? Cresceu na bacia, agora vamos botar, daí molha a mão na água, muitos molham no azeite, no óleo de soja, né? E colocar na forma daí. A forma já foi untada, eu unto com banha, mas não precisa ser enfarinhada daí. Depois molha a mão de novo e é só ajeitar na forma. Tem que pregar na parede às vezes aqui. Agora é só deixar descansar para dobrar de volume. Depois que ela cresce um pouco, daí eu coloco esse cremezinho de nata. Tem a de queijinho, tem a farofa com banana, farofa com abacaxi, morango, uva, conforme a pessoa pede e gosta, né? Daí assim agora vai pro forno. Essa é só de nata, dessa não vai farofa. É assim, gente, ó. É só degustar com café. Tá uma delícia.
E é assim que a gente se despede de mais um Vale Agrícola. Tomara que na semana que vem as coisas estejam melhores e sejam apenas boas notícias que a gente tenha para dar. A gente se vê. Até mais!